Já vai fazer um ano que ele tá no São Paulo. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se for mentira, a assessoria liga aí. Se for mentira, o diretor jurídico do São Paulo, o presidente, pode ligar aí. Né? Vamos lá, então. Ó, não sei se vai acontecer, isso não é informação, só tô pensando, tá, Veloso? Quando esse cara for embora do São Paulo, ele vai meter uma ação que vocês vão ver só. Vocês esperem. Se vocês não estão pagando o cara, fique esperto, hein? Que aí o Jorge Mendes, que é o empresário dele, que é o maior empresário do mundo, é o Kia é o maior. Deus é o Juliano Bertolucci. Jesus é o Kia e Pedro é o Jorge Mendes, né? Meu irmão, se vocês não estão pagando ele, vocês vão tomar o maior prejuízo na história do São Paulo. Vai ser que esse jogador medíocre, mais que o Daniel Alves. Que por sinal precisa pagar a ex-mulher do Daniel Alves, né? A Dinorá, né? 4 milhões vocês devem pra mulher. Vocês devem 4 milhões pra Dinorá. Pô, quantos gols o Dinorá fez pelo São Paulo? Nenhuma. Ela que fez, né? Ela que era agente e que por sinal é uma baita mulher, porque eu conheço, eu sei. E conheço a advogada dela, que é uma das maiores advogadas desse país. Uma das maiores. O São Paulo perdeu a oportunidade. Vocês devem pra Dinorá. Você quer falar do Corinthians? Não vou nem falar. Não, mas é verdade, é mentira. Que vocês devem. Não, tudo bem, mas vocês devem. Tem que falar isso, Souza. Não, é um absurdo. Vocês devem pro Daniel Alves, vocês devem pro Rogério Ceni, vocês devem pro Richarlison há quantos anos? Pro Jusilei. Vocês devem pra 50 agentes. O Corinthians deve pra 7. Não é pra 7? É, os 7 também. Não, tudo bem, Souza. Mas a mesma pancada que você dá no Corinthians, você tem que dar no São Paulo, irmão. Eu dou também. Você também, eu também. Vocês da imprensa tem igual. O São Paulo deve pra 50 agentes. Tá certo isso, Veloso? Eles estão dominando o futebol, né? Hoje nenhum jogador chega no clube se não passar pelo agente. O problema é que o São Paulo andou contratando muita gente, né? Principalmente no período do Rogério Ceni. A cada temporada se trocava um elenco inteiro. E aí a dívida vai aumentando. E o São Paulo, a gente sabe que as finanças... Ô Veloso, você é bom de matemática, eu também. 5 milhões por mês, vamos lá, vai dar 60 pau? 60 por ano, sem o 13º. Dá 60 mil reais por mês. No ano, dá quanto? 720. Dá quase 1 milhão de juros, se for da poupança, certo? Que eu tô falando da poupança. Pra quem você deve 5 milhões pro Richarlison. No ano seguinte, são 6. Vocês devem 4 milhões para Dinorá. No ano seguinte, são 800 mil. Vocês devem mais 5 milhões para o Rogério Ceni. No ano seguinte, são 6 milhões. Mas ninguém fala nada da imprensa. Hã? Vocês estão devendo 25 milhões para CT. 25 milhões. Se for os juros, 25 milhões, vamos fazer as contas. Quanto que dá, Veloso? Por mês? 10 dá... 50? 10 dá... 250. Dá 250 mil. Por mês de juros. Mas ninguém fala do diretor financeiro do São Paulo. Ninguém fala do jurídico. Ninguém fala do advogado. Ninguém chama ele para dar entrevista. Quem são eles? Você sabe, Souza? Sei. De 2018 para 2019, a dívida ela dobrou no São Paulo. Dobrou. Por isso que os caras não aparecem. Os caras vão aparecer para fazer o quê? Os caras não têm a cara de... Aí no Corinthians, nós fazemos uma permuta de colchão, vocês matam nós. Nós fizemos uma permuta de 62 colchões de sorteiro, 2 de casado, Veloso, tá sabendo disso? Tô sabendo. Onde você tá? Tô sabendo, isso é o mundo inteiro. O Barna tem esses colchão. Se pedisse pro Barna, o Barna não dava? Pro Corinthians não. E não dava pro Corinthians, é Palmeirense desgraçado, né? Ô Barna, um beijo no seu coração. Aí, vamos lá. Olha as dívidas do São Paulo. Você que é setorista do São Paulo. É verdade o que eu tô falando ou não? Que saiu no balanço isso, né? Sim, e o São Paulo também deve pro Rames Rodrigues, né? Com relação até luvas da temporada do acerto que eles Mentira. fizeram. Você sabe o valor? Na época, acho que 3 milhões. Então talvez por isso que ele não tenha saído, então. Isso. Não, talvez, não existiu um acerto naquele primeiro momento. O São Paulo queria que o Rames meio que abrisse mão, assim, sabe? Pra ir embora, pra ser liberado. Eu queria que a assessoria do São Paulo, e aí, vocês devem pra Dinorá, pro Richarlison, pro Rogério Ceni, pra 50 empresários. Vocês não vão falar nada, não? Não tem os nomes, não? Hein? Ninguém vai ligar aqui pra falar se é mentira o que eu tô falando? Mas o Corinthians contratou Coronado. O mundo sabe. As malas que ele chegou. Foram 62 malas.
Quantas malas o Rames Rodrigues trouxe, ô Souza? Você que é São Só Paulo. ele que é a mala. A única mala que veio. Só ele é a mala. Nem o futebol veio. Ele tá usando São Paulo como preparação, né? E sabe que os caras falam... Nossa, mas como ele treina, não? Ele não foi no show da Madonna, não? Tem o show da Madonna, eu queria o show da Madonna. Se é que a Globoplay não deixa... Mas é muito claro o que ele falou. Mas eu acho que não ficou nem nas entrelinhas, não, viu? Direto, foi mais né? direto? Foi bem Quando direto. Quando ele fala que ele escolhe aquilo que ele vê, né? Ou seja, para um bom entendedor, eu estou vendo aqui, tem que estar outros companheiros. Aí ele falou isso, tem outros... Muito claro, eu estou convocando aqueles que treinam, que jogam, que se dedicam e, no meu modo de ver, para o time, esses caras são melhores que o Rames. É isso. Eu acho que precisa parar um pouquinho de falar de Rames agora, porque o Rames não é o problema do São Paulo. Pelo que dá para entender, o Rames não é o problema eu do São até Paulo. lamento, Zé, que nós vamos perder essa problema- pauta já. Eu acho que A gente arranja outra. eu lamento. Arranja outra, Edu. Não, mas é isso, esse é o ponto que eu vou chegar. Eu acho que é um grande jogador, é um jogador tecnicamente fantástico, ele tem muita facilidade para jogar. Mas hoje, dentro daquilo que é o São Paulo, daquilo que se exige do São Paulo, e não só o São Paulo, mas o treinador, né? Primeiro era o Carpini, depois era o Mas Dorival, eu acho que depois só- era isso, depois era aquilo. Agora vem o Zubeldia. E ele vem e fala claramente, olha, não vai jogar pela carteirada aqui, vai jogar por aquilo que eu vejo todos os dias e o que é melhor para o time. Só deixa É isso. explícito o erro que foi a situação do final da passagem do Carpini. Porque o que o Zubeldia está falando foi falado no início do ano. Sim. E foi falado pelo Carpini. O Carpini falou. O Carpini chegando no início do ano, ele falou, olha, e não precisou citar diretamente, gerar nenhuma situação desconfortável com o Ramos, mas para jogar no time vai precisar estar treinando, entregando. Aí do nada o Ramos começa a ganhar minuto e pedindo passagem e é titular. E sim, não é que ele melhorou muito a entrega dele do ponto de vista de intensidade. Do nada não, né? Depois que ele falou que ia sair, Então você está voltou, deixando né? explícito que tinha algo maior ali. Algo para além do campo e para além do treinamento. Então chega o Zubeldia, que tem um pouco mais de tamanho no mundo da bola, um pouco mais de personalidade para virar e falar, não, independentemente de quem seja, o meu time está jogando, vai começar a jogar assim, e ele não está no plano do meu time. Então, a diretoria de São Paulo, que não resolveu o problema em janeiro, não resolveu em fevereiro, não resolveu no início de abril, ela vai resolver agora? Porque agora é mais fácil, porque tem um treinador para referendar isso, depois você coloca na conta do treinador e está tudo bem. Agora, tem um jogador ali parado, que você não sabe o que você faz, e dizem que é boa pessoa, não é um cara que, apesar de não conseguir entregar o que dele se espera no treino, não está tratando mal ninguém, mas você precisa resolver, está muito claro que você está precisando resolver uma situação de alguns, muitos milhões, quando você faz o preço do ano. Mas ele precisa querer há quanto tempo? Há quanto tempo ele precisa Mas é isso que eu querer? tô falando, que fica maior a... Tem mais, Edu. Quanto mais o time entregar coletivamente, menos viúvas o Rames vai ter. Porque as viúvas do Rames, os argumentos eram, não, ele pode, num lance, ele tem tecnicamente. Mas isso é um argumento muito forte quando o time não está andando, como não estava. Então aí precisava de um salvador. Agora, se esse time encaixar... Você acha que não Cada vai ter vez mais menos. viúva do Rames a partir de agora? Eu acho que vai sobrar só uma. Injusto. Você ainda vai continuar time? O Bobo é viúva do bom futebol. Casamento, você casa com alguém, não é pra separar, né? Até o casamento é pra ficar. Até que a né? morte não separe. Então você ainda segue abraçado com o Rames. Sigo abraçado com o Rames, talvez com ele fora de São Paulo. O casamento dele com o São Paulo pode acabar, o meu com ele pode continuar, né? Minha adoração. Mas peraí, antigamente você ficava aqui, não falava, Pedro, Zé? Tem que Não, jogar. Tem que jogar. Tem que o São falar. Paulo perde com não tendo esse cara, o talento. Mas E aí? eu vou repetir o que eu falei no começo do programa em relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu trago o sentimento torcedor. E, especialmente o torcedor São Paulino, eu me identifico muito com ele. Com essa Ah, figura, entendeu? tá vendo, Eu trago Zé? muito desse sentimento. Por quê? Então você vê, por exemplo, São Paulo e Palmeiras no Paulista, que foi o melhor jogo do Carpini como técnico. O Rames, o Morumbi pedindo o Rames, e o Rames entrou e entrou muito bem. Foi talvez algumas das melhores partidas dele. O Rames precisa Ele de entrou muito muito bem pouco pra convencer o Guto. Entendeu? Zé, Então ali, olha lá. teve agora São Paulo e Palmeiras 0x0. O Morumbi já não estava pedindo o Rames. E ele entrou, não teve... Antes era assim, chamou para aquecer, para entrada. Agora vai. O Morumbi já ficava todo, né, ouriçado e tal. Agora não tem mais isso. O São Paulino já ficou meio calejado assim, sabe? Olha, desse mato não vai sair coelho, seja pro lado bom. Então assim... E o São Paulino, que ele como um torcedor assim, muito apaixonado, ele já está zubeldizado.
O São Paulino já está Tá, Zubeldia. olha onde nós Outro vamos chegar, momento. vai. Também tava carpinizado já. Mestre Carpini, Então é o seguinte, professor mestre Carpini. Mas ter um Não pouco do que falou, mas assim, foi leve o Pedro. O Carpini não tinha tamanho, estofo, envergadura para resolver uma... Já só estar no São Paulo Futebol Clube, para ele já era algo pesado, desafiador, né? O maior desafio da carreira. Ainda ter que lidar com administrar uma situação do Rames, para ele era complicado. Então, por exemplo, para mim, muitas vezes ele ficava cheio de dedos. O Rames é um jogador muito bom, mas que só pode atuar 20 minutos. Aí ele jogava na Colômbia um jogo inteiro, arrebentava na Espanha e tal. Aí você falava, essa conversa é pra boi dormir, porque jogar ele joga. Ele pode jogar, não, ele só pode jogar 15 minutos. Por isso eu não tô jogando porque ele ainda não, ele tá sentindo alguma coisa. Aí ele viajava e jogava na Colômbia. Pô, peraí, as coisas não estão batendo. E aí depois, quando o Muricy veio a público lá, numa entrevista, e meio que quase que obrigou o Carpini a escalar o Rames, pô, não, ele joga bola, a gente vê ele jogar na Colômbia, vai ter que jogar nesse time. Depois o Carpini, meio ali acuado, uma voz como o Muricy e gente pedindo arquibancada, o Carpini acabou se perdendo, botou o Rames lá depois em outras circunstâncias e a coisa já não funcionou exatamente. O Zubeldia tem tamanho. Então o Zubeldia, primeiro é o seguinte... hoje, cada vez mais, eu comparei um pouco quando o Zubeldia chegou com o Abel. Lembra que eu falei? Você falou assim, o Zubeldia é o Carpini que habla? Eu falei, cara, em vários momentos, daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é o... Tô me ligando aqui, cara. Quem que será que é? Atende aí, professor. É alguém que não te conhece. Não atende, não atende. Segura só pra mim aí. Não, deixa eu ler. Rames. Sem dedo. Rames. Rames. Aí Por que tá J. Rodrigues e um coração? Desistiu. Você acha que o Ramos tá vendo o F90 agora? Não, Por isso ele te ligou, não sabe que você tá no defender ar. ele. Pode ser. Mas assim, normalmente ele manda o Rodrigues, WhatsApp. um coração. Ele manda o WhatsApp pra mim, normalmente, né? Ele não é muito de ligar, assim. Entendi. Mas o que acontece? Esse cara não é normal, A cara. comissão técnica do Zubeldia precisa ser mais bem conhecida. Então, por exemplo, o Zubeldia tem 2 auxiliares, um especialista em defesa, que é o Cubeiras, e um especialista em ataque, que é o Grueso. Esses caras são muito participativos, são muito ativos. É mais ou menos como a comissão técnica do Abel. O Abel tem a fama, mas a bola parada do Abel, quem treina é um auxiliar dele que é mas muito bom. quando a bola entra, os auxiliares são muito participativos. Não, Quando a bola então, por entra, os exemplo, auxiliares são fracos. o cara do ataque, Todo mundo tem o participação. auxiliar, que é o Grueso do ataque, ele é equatoriano. O cara deve conhecer o Rames muito bem, e não só por falar língua, por ser equatoriano, outro é colombiano, mas se acompanham muito. O Nelson Vivas, que é o preparador físico do Zubeldia, o cara é extremamente exigente, rigoroso. Então, certamente, O Carpini também viu que o Ramos não dava, mas foi lá pressionar ele. Isso. A comissão do Carpini também viu. É muito parecida com, sei lá, com o João Martins, com os caras do Abel. Você vê assim, o Zubeldia, o gol, qual foi o gol do Ferrarese? Ele estava no gol, dentro do campo comemorando. Os caras são muito parecidos. Estão elogiando. Se bem que é começo de trabalho. É isso, Esse Bubu, tratamento porque se a bola não entra, é porque o cara tá cobrando demais. Ele então, se a isso bola mesmo, entra, é isso participativo dizer demais, tava essa no comissão campo. do Zubeldia é muito participativa, ativa, também em reclamação, em brigar, em enxuriçar a arbitragem. Já fizeram um curso antes de vir para o Brasil. Então eles são individualizados. Então esses caras chegam em cada jogador um por um. O que você precisa? O que você quer? Você tá afim? Vamos fazer não sei o quê? Esse trabalho... O preparador físico é super exigente. Imagina ele chegando pro Rames agora. Rames veterano, mas assim... Eu vou fazer essa pergunta que tá na tela aí. Mas engraçado. Então, assim... Você vai entender o que é o São Paulo? Eu acho que não é uma decisão apenas do Zubeldia. Eu falei, a comissão técnica dele é ativa, é poderosa, faz trabalho individualizado. Então, eles já devem ter percebido, olha... Estamos agora conhecendo melhor o grupo com algumas semanas, né? Já tem 3 semanas, nem isso? Mas o Bubu, posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. E ele tem tamanho. Você acha que o Muricy vai chegar agora? O Rames não está sendo... Algum diretor do São Paulo vai chegar agora e vai falar assim, olha, o Rames não está sendo aproveitado. Puxa, ele vai para a Colômbia e vai jogar. Precisamos aproveitar. O Rames deixou de ser um problema puramente de uma comissão técnica. Porque eu tenho absoluta convicção que a comissão do Carpini, que já fez isso lá atrás e verbalizou, chegou também ali em março e falou, o cara não entrega. Olha aqui a planilha dele. Ele não entrega no treino, ele não tem intensidade porque o nosso jogo pede, ele não consegue... a comissão do Carpini também não precisa ser tão gênio, vir lá de fora com a sua comissão para, olha, eles são tão participativos que identificaram que o Rames não entrega. Não. O que acontece é que tem um problema muito maior. O Carpini, ele foi engolido por algo maior, por uma diretoria. Ele foi engolido. A diretoria impôs que o Rames jogasse. Ele foi engolido. Não teve comissão para falar, mas o cara não entrega. O Zubeldia tem um pouco mais de tamanho e vai ser o cara cômodo ali. Então, para a diretoria, deixa que a comissão do Zubeldia resolve. Daqui a pouco a gente vai lá e fala, não dá o Rames. Não é que também chegou, olha, esse preparador físico é muito bom, esse auxiliar só pega.
Toda a comissão técnica tem um auxiliar que pega mais bola parada de defesa, um auxiliar que pega mais planejamento ofensivo. Todo mundo tem isso. Só que o problema de São Paulo é que agora está numa situação cômoda. O trabalho do Zubeldia, ele é bom dentro de campo, taticamente, São Paulo hoje sabe como ataca. O trabalho do Zubeldia é bom. Isso vai dar respaldo para a diretoria virar e falar, então tira o Ramos. Como o trabalho do Carpini não acontecia, como é que você ia virar e falar, tira o cara que joga bola? Olha a carinha do bebê. A gente tem todo Olha a carinha. Por que ele tá assim? Aqui. O bebê, o Ramos, você falou a carinha do bebê, parece que era eu. Olha só. O biquinho tá O aparecendo. que tá acontecendo? Olha a carinha. Hein? Professor, o senhor que é professor, Celso Zelt, trocaram o professor 4 vezes. Ele falou, tirei nota baixa que o professor não gosta de mim. Ficou De pequeno novo tá pra mim. fora. Mas será que alguém vai defender ele hoje? Vamos ouvir o Zubeldia. Será que alguém vai defender? Será? Biquinho? Faz o biquinho. Yo tomo decisiones en relación a lo que veo y para eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si no está James, porque considero que tienen que estar otros compañeros. Tengo claro cuál es mi profesión y tengo claro cuál es mi responsabilidad. Y un entrenador vive tomando decisiones y tratamos, junto con mi staff, que esas decisiones siempre sean en favor del grupo y que sean en su mayoría positivas. Al entrenador se lo va a juzgar por el resultado final, ¿no? Pero hay algo que aprendí en 15 años de profesión, que siempre las decisiones van a estar en función de lo que veo y en función del conjunto. Todos están considerados, pero al final del día o antes de los juegos, del jogo, tengo que tomar decisiones. Bom, depois dessa declaração, eu não sei se para vocês, mas para mim fica cada vez mais claro que o Rames... Aliás, ontem a informação é a seguinte, o Rames não estava no material que foi cedido pela assessoria de imprensa do São Paulo. Geralmente tem lá desfalques e tal. O Rames deixa de lado, porque não foi uma opção técnica. Não foi querer. Tava machucado. Um recado, Tava né? machucado. Um recado, né? Belíssimo recado, né, hein, Pedro Ivo? Mas eu aí vou deixar pra... você por último. E Fábio, o que você vai o falar? Birner, inclusive, no papo que a gente estava tendo com o Bubu, acho que o fã do esporte vai lembrar, o Birner, inclusive, citava que a situação da dor no tendão, né? E ele trazia a informação que não era simplesmente uma dor no tendão, e também complementando que uma dor no tendão no meio de semana, ontem por uma opção técnica. E aí o São Paulo vai também se amarrando ali, o treinador falando o que fala, vai se amarrando e não conseguir mais uma vez explicar o que acontece com o Rames. Ele fica fora pela dor, ele fica fora pela viagem, ele fica fora por opção técnica. Então você vai alimentando um debate do que vai ser feito com o Rames. Lembrando, é um cara que já saiu, aí não teve proposta, aí volta. Aí tem que jogar. Aí uma pressão coloca ele no time. Aí o diretor falando uma coisa, o treinador achando outra. Então o São Paulo vai se amarrando num momento que não precisa. Num momento de treinador novo, o time jogando bola. O jogo de São Paulo, inclusive, você já começa a ver quando aproxima pelo lado, traz a bola, trabalha, consegue fazer um gol, o time que vem bem, você consegue... Você está começando a identificar como o São Paulo sabe atacar, o que vem fazendo dentro de campo, e sempre vai voltar para essa pauta de fora de campo se você não comunicar direito o que você quer do Rames ou o que você não quer mais, né? Mas acho que o Zubeldia foi bem claro, né? As duas condições que ele coloca muito claro. são as que o Rames não atende. Ainda mais, professor, pelo Luciano ter feito 2 gols. Então, porque o recado sabe dele é o pra entrar seguinte, eu relaciono pelo que vejo e pelo que é melhor para o conjunto. Pelo que ele vê, o Rames não entregou nada. E pelo que é melhor pelo conjunto, para o conjunto, não é o jogo do Rames. Então, ou é outro Rames, que é uma discussão que a gente traz de outros técnicos também, e até de outros clubes em relação ao Rames, né? O Rames em clubes nunca foi o que ele foi na seleção. A seleção joga em função dele. Os clubes não podem jogar em função dele. Então, ou é outro Rames, ou não vai jogar. Eu acho que o Zubeldia é o cara que deixou isso mais claro até agora aqui. Ainda que nas entrelinhas. É isso aí, torcedor do SPFC, o Zubeldia batendo o pé, sendo um cara de competência, de palavra, né, que tem pulso firme aí de não escalar o Jaime Rodrigues, né, e como falou, né, o craque Neto, né, o São Paulo precisa abrir o olho, né, sobre esse jogador, né, porque os clubes que ele tem passado ultimamente procurou problema, né, assim, de não jogar e ficar se fazendo, né, na seleção da Colômbia. Aí ele mostra, né, que é um jogador superior, que joga ao São Paulo, né, e chega aqui, ele tá nessa aí de não demonstrar o seu melhor futebol, né. Pessoal, tem um jogo aí dia 8 aí contra o Cobração, tá confiante aí, deixa aí seu palpite aí,
O São Paulo que vem de boas sequências positivas, né? Até agora não perdeu. E a torcida está muito confiante. Feliz de saber que tem muitas esperanças aí para que o time consiga fazer, né? Fazer aí grandes competições, né? E assim erguer título aí nessa temporada. Estou muito confiante, pessoal. Tem também a volta, imagine só se a volta do Jaime, do Lucas Moura, né? E o Rafinha. Com certeza vai elevar bastante aí o elenco do São Paulo. Tem informação, pessoal, que o Alexandre aí também é possível que venha para o São Paulo, né? E você acha uma boa? Tá sendo muito vinculado ultimamente, né? O craque aí que brilhou, né, bastante no Juventus, hein? E agora o São Paulo tá de olho nessa contratação. Deixa aqui seu feedback. Quero agradecer a todos vocês. Chegou até o final do vídeo. Se você é novo, se inscreva, ativa o sininho, que logo tô de volta aí trazendo mais informações atualizadas do SPFC.